Agradecemos o nome do Senhor nessa noite, pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez na casa do Senhor neste lugar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2 e 3, para a glória do Senhor. Gênesis 39, 2. Eu me sinto agradecido a Deus também. Eu, minha esposa, minha família, meu filho, nós estivemos ali em Belo Horizonte esse final de semana, fomos em paz, retornamos em paz. Eu dou glórias a Deus por o Senhor ter nos dado essa viagem maravilhosa e o nome do Senhor ter sido glorificado ali naquele lugar. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Gênesis 39, 2 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor era com José. Somente aqui, irmãos. O Senhor era com José. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus era com José. Nós vimos aqui nessa noite nosso Alfredo trazendo uma palavra inicial acerca das eleições dos 12 discípulos. Algo maravilhoso, ao qual o Senhor, através do nosso pastor, trouxe para nós nessa noite. E nessa palavra final, não vai ser diferente, porque o nome do Senhor também continuará sendo glorificado e exaltado. Estamos diante de um texto acerca de um jovem chamado José, um jovem abençoado, com responsabilidade, um jovem comprometido, um jovem dedicado, um jovem atencioso com seu pai, carinhoso com seu pai, um jovem que ouvia as palavras do seu pai, que obedecia as palavras do seu pai. Este era José. José era conhecido também como Yosef. Yosef, chamado José, era um jovem que aonde o pai estava, José também estava. Aonde o pai o instruía, José estava ali para receber aquela instrução. José, todos os dias, ele se encontrava ao lado do pai, louvando seja o nome santo do Senhor. Mas José, ele enfrentou alguns problemas. José enfrentou algumas dificuldades. José enfrentou algumas barreiras. José enfrentou algumas lutas. José passou por momentos difíceis. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes, alguns momentos difíceis nas nossas vidas, nós não temos controle sobre certas circunstâncias, nós não temos controle sobre certas situações. Jacó também, seu pai, ele não teve certos controles sobre a circunstância de perder seu filho. Existem coisas nas nossas vidas que nós não podemos opinar, existem coisas nas nossas vidas que não tem o que fazer, existem coisas nas nossas vidas que não dá para mudar situações, porque foge da nossa ossada, foge do nosso controle. E assim, houve circunstâncias na vida de José que fugiam do seu controle,
que fugia da sua ossada. O seu pai, também da mesma forma, um homem de Deus, um homem dedicado às coisas de Deus, mas também teve que enfrentar problemas que não estavam diante do seu controle. E talvez você nesta noite também está enfrentando problemas, e também está enfrentando dificuldades, também está enfrentando lutas, que você não tem controle sobre essas lutas, que você não tem controle sobre essas situações. Mas eu digo para você nesta noite, confie em Deus um pouco mais, acredite em Deus um pouco mais, porque Deus é quem cuida de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. José é o 10º filho de Jacó. Jacó, ele casou com algumas mulheres, ele teve a Leia, ele teve Zipa, ele teve Raquel e ele teve Bila. Com Leia, ele teve uma filha chamada Diná, teve Rubens, teve Simeão, teve Zebulon e teve Judá. Com Ziba, ele teve Gade e Azer. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, ele teve Dan e Neftali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas entre esses irmãos, ao qual José nasceu, mas entre essa família, ao qual José cresceu, José se destacou entre os seus irmãos, porque Deus também, no meio daquela igreja, no meio daquela família, elegeu José para uma grande obra. E Deus, nesta noite, eu tenho certeza que também está elegendo você para uma grande obra nesta nação. Deus está elegendo você, escolhendo você, separando você para algo importante para esta nação. Louvado seja o nome santo do Senhor, assim como fez com José. Louvado seja Deus. E José, por se destacar entre os seus irmãos, José, por se tornar uma pessoa ilustre aos olhos do seu pai, ele recebeu do seu pai algo importante. Ele recebeu do seu pai uma túnica. Não era uma túnica simples, era uma túnica sem costura, era uma túnica diferenciada, era uma túnica linda, era uma túnica que representava autoridade, que representava algo de bom. Mas os seus irmãos invejaram daquela túnica, não gostaram daquela túnica, e é assim que acontece muitas das vezes na vida daquele que crê. Nós recebemos da parte de Deus algo especial. Você recebeu da parte de Deus algo especial para a sua vida. Você recebeu da parte de Deus uma unção especial para fazer aquilo que Deus tem para você. E talvez muitos se levantam, talvez muitos não concordam com aquilo que Deus colocou na sua mão, com aquilo que Deus colocou na sua vida. Talvez muitos não concordam com aquilo que Deus pôs diante dos teus olhos. Mas eu digo para você nesta noite, esta unção separada, que é o qual o Senhor te deu nesse lugar, é uma unção divina, é uma unção que ninguém pode tirar, é uma unção verdadeira, é uma unção fiel, é uma unção que vem de Deus, é uma unção que parte do Senhor, não vem do homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali José recebeu essa túnica, uma túnica sem costura, uma túnica sem venda, uma túnica como sinal de autoridade entre os seus irmãos. Mas houve um momento em que seus irmãos tiveram que alimentar as ovelhas do pai, levaram as ovelhas do pai para um lugar aonde Deus, através daquele gesto, através daquela situação, através daquele projeto, Deus ia trabalhar na vida de José. Talvez situações, irmãos, que nós enfrentamos, nós não entendemos essas situações, mas são situações que vão nos levar a Deus fazer algo nas nossas vidas. Talvez são situações difíceis, situações desesperadoras, mas isso que você está passando, ou que esteja vivendo nesta noite, são situações que vão te fazer crescer, situações que vão te fazer ser mais forte, situações que vão fazer você ser mais abençoado diante da presença do Senhor. E José passou por várias situações, devido a ele ter que ir de encontro com seus irmãos, devido a José ter que, por ordem do seu pai, ir de encontro com seus irmãos. Quando seus irmãos o viram, os seus irmãos projetaram algo, os seus irmãos entraram em uma concordância negativa para tentar esfriar a fé de José, para tentar escurecer José.
situações estão fazendo que com você tente se esmorecer diante da fé, tente se esmorecer diante dos seus familiares. Talvez tem situações que você está passando que você não está entendendo o motivo, você não está entendendo ainda a circunstância, e você está às vezes se desesperando, preocupado. Mas eu te digo mais uma vez esta noite, essa situação é para você se amadurecer mais, é para você se fortificar mais, é para você ser mais fiel ao Senhor, mais abençoado e mais firme diante da sua presença. José passou pela inveja dos seus irmãos. José teve que enfrentar a inveja dos seus irmãos. Foi odiado porque amava, porque o pai o amava mais. Foi odiado, ou odiaram ainda mais, porque teve sonhos. José teve o primeiro sonho, ao qual ele revelou ali para os seus irmãos e para os seus pais sobre os peixes. E José, ao revelar aquele primeiro sonho, que todos os peixes caíram, mas o dele permanecia de pé, os seus irmãos não acreditavam que um dia José poderia dominar sobre eles. José, contando seus sonhos, ele teve um segundo sonho, onde o sol e a lua e as suas estrelas também se curvavam diante dele. E quando José contava seus sonhos para os seus irmãos, José, ele não era bem visto pelos seus irmãos. José, ele não era bem aceito, ou seus sonhos não eram bem aceitos pelos seus irmãos. E talvez nessa noite, você da mesma forma tem seus sonhos, tem os seus desejos, os seus anseios, mas nem todas as suas vontades. Muitos apoiam, talvez nem todas as suas vontades, os seus anseios, os seus desejos, os seus pensamentos futuros, nem todos apoiam a sua vontade. Mas eu te digo para você nesta noite, estes sonhos que você tem às vezes no seu coração, são sonhos de Deus, sonhos de melhora, sonhos de conquista, sonhos de ver sua família diante dos pés do Senhor, de ver seu esposo diante dos pés do Senhor, de ver sua esposa diante dos pés do Senhor, seus filhos diante dos pés do Senhor. Tudo que você deseja, que é para a glória de Deus, Ele vai realizar para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E José teve esses sonhos, e a palavra do Senhor vai nos dizendo que José, ele enfrentou tudo isso, e o odiaram ainda mais, e disseram: reinará sobre nós. E ali diante da palavra do Senhor, José era zombado pelos seus irmãos. José era perseguido. Lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, lá vem aquele que o pai o ama, lá vem aquele que o pai o deu a túnica, lá vem o diferenciado. Todos ali criticavam José por ser um sonhador, por ser um homem dedicado, por ser um homem esforçado, obediente ao seu pai. Mas o nome do Senhor foi glorificado através da vida de José. E eu tenho certeza nesta noite que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. José enfrentou a inveja dos seus irmãos. José enfrentou as pancadas. José enfrentou, tomou tapas na cara. José foi chutado pelos seus irmãos. José foi agredido pelos seus irmãos. José foi ferido pelos seus irmãos. José foi machucado pelos seus irmãos. E eu não sei se nesta noite alguém da sua família te machucou. Eu não sei se nesta noite alguém dos seus filhos te machucou. Eu não sei se nesta noite alguém da sua casa te machucou. E esta cova estava vazia. Esta cova não tinha água. Esta cova era um buraco profundo. Muitos estão sendo lançados neste buraco profundo. Mas existe uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aquele que serve a Deus, mesmo sendo lançado na cova, mesmo sendo lançado no buraco, mesmo sendo lançado na cisterna vazia, mesmo sendo jogado lá dentro, mas aquele que tem Deus, ele tem esperança.
esperança. Aquele que tem Deus, ele vê possibilidade. Aquele que tem Deus, ele não vê obstáculo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquele que não tem Deus na sua vida, quando ele é jogado na cisterna, ele se apavora, ele se suicida, ele se desespera. Nós temos visto nos dias atuais muitos casos de suicídio. Nós temos visto lá em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, muitos casos de pessoas que foram suicidadas, se suicidaram por motivo de desespero, porque não tinha na sua vida Jesus no seu caminho, na sua história. Nós vimos pessoas ali que por além, mesmo José padecendo, a ele olhar para cima, ainda ele via ali no alto, no céu mesmo ao seu redor, não tendo circunstância visíveis aos seus olhos, para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse sair daquela circunstância. Mas quando ele olhava para cima, ele ainda via esperança. Olhe para cima, porque ainda existe esperança para você, existe esperança para que você saia dessa situação, dessa circunstância, desse pior lugar ao qual você se encontra. Eu não sei se é espiritual, eu não sei se esse pior lugar para você é algo que tem trazido uma depressão para a sua vida. Eu não sei se esse pior lugar ou essa pior situação que você possa estar vivendo seja algo que está acontecendo através de alguém da sua família que te machuca. Mas algo eu sei: se você permanecer firme, com os seus joelhos dobrados, com a sua fé constante em Deus, confiando em Deus, olhando para o alto, é lá do alto que virá a sua solução. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele passou por esse lugar e por essa situação, lugar de solidão, lugar de isolamento. Ali ele estava sozinho, enquanto seus irmãos estavam lá em cima. Ali ele estava isolado, estava triste. Ali ele estava ali sem recursos humanos. Mas eu creio que enquanto os seus irmãos lá em cima festejavam a derrota de José, José se encontrava lá embaixo, com o seu joelho dobrado, com a sua cabeça no pó, crendo que Deus ia fazer algo extraordinário na sua vida, porque Ele era fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja fiel para com Deus, seja fiel para com o seu pastor, seja fiel para com os irmãos, seja fiel para com a sua família, seja fiel para com a obra do Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas e vai realizar na sua vida, na sua história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cisterna vazia, sem água, era um lugar de angústia, era um lugar de sofrimento, era um lugar de clamor. Cisterna vazia, não poderia ser essa cisterna em qualquer lugar. Essa cisterna deveria estar no deserto, num local árido, num local quente, de dia calor, de noite frio. José sofreu ali dentro, José chorou ali dentro, mesmo confiando em Deus. As lágrimas desciam no rosto de José, mesmo confiando em Deus. Talvez você chora, as lágrimas descem no seu rosto, assim como José. Mas mesmo José ali dentro, angustiado, mesmo José ali dentro, ele fazia um clamor a Deus, ele fazia um clamor ao Senhor. E o sucesso, ou a razão do nosso sucesso, é quando nós clamamos a Deus, é quando nós pedimos ao Senhor, é quando nós nos dirigimos totalmente a Ele. Esta é a razão do nosso sucesso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer ser vitorioso? Clame a Deus. Quer ser vitoriosa? Clame a Deus. Quer ser vencedora? Clame ao Senhor, porque Ele está com seus ouvidos atentos à oração que você fizer neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali José estava dentro daquela cisterna. Era um lugar de tentativa de matar os sonhos de José. Era um lugar que ali dentro da cisterna, se a pessoa não estiver ligada com Deus,
se a pessoa não estiver em comunhão com Deus, se a pessoa não estiver diante da presença de Deus, sintonizada com Deus, quando ela cai dentro de uma cisterna, como eu disse e volto a repetir, ela se desespera. Se ela não estiver em sintonia com Deus, talvez qualquer um dos irmãos de José, se tivesse sido jogado numa cisterna, a história era diferente. Talvez nem dali mesmo eles saíram, talvez ali mesmo seria o seu sepulcro, seriam enterrados ali dentro daquela cisterna. Mas como era José, um homem fiel para com seu pai, um homem dedicado para com seu pai, um homem de clamor, um homem de respeito, José clamou ao Senhor e Deus agiu de conformidade com a fé que José tinha dentro daquela cisterna. Deus vai agir de acordo com a sua fé. Aleluia. Deus vai agir de acordo com a sua fé. Se a sua fé for grande, grande será as coisas que Deus tem para você. Glória a Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E ali estava José tendo fé em Deus. Talvez não saiu dali de uma maneira que ele pensava. Talvez ele não foi retirado dali de uma maneira que ele esperava. Mas Deus estava trabalhando em favor de José. E eu digo para você nesta noite, por mais que você esteja pensando que Deus não está agindo ao seu favor, por mais que as coisas estejam demorando para se realizar na sua vida, eu quero dizer para você nesta noite, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está agindo na sua causa, Deus está trabalhando na sua luta. Louvado seja Deus. Assim como ele trabalhou na vida de José. José enfrentou aquele buraco. Não enfrentou aquele buraco de cabeça baixa. Não enfrentou aquele buraco desesperado. José enfrentou aquele buraco confiante em Deus, crendo em Deus, acreditando em Deus, sem desespero, sem angústia, sem ressentimento. José ali somente esperava em Deus. E quando nós esperamos em Deus, irmãos, é diferente. Aleluia. Quando nós esperamos em Deus, as coisas são diferentes. Espere em Deus nesta noite. Espere em Deus nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tomaram a túnica de José, mas Deus era com José. Arrancaram-lhe a túnica, mas Deus era com José. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esses homens, depois de terem a túnica nas suas mãos, depois de ter jogado José na cisterna, depois dos ismaelitas terem resgatado, tirado José ali, e José ter sido vendido por algumas moedas, os seus irmãos retornaram para casa com um plano de destruição, com um plano de enganação. Tentaram enganar o seu pai. Levaram a túnica manchada com sangue de animal. Tentaram enganar seu pai. Trouxeram uma palavra negativa para o seu pai. Disseram algo para machucar seu pai. Falaram algo que feriram o seu pai. Fizeram algo que feriu o seu pai. Foi voltar daquele deserto sem ter José com eles. E é assim que tem acontecido, irmãos. Existem pessoas que planejam a destruição dessa nação. Existem pessoas que planejam a destruição da família. Existem pessoas como os irmãos de José, que tentam de todas as formas jogar esse país para o deserto, jogar essa nação dentro do buraco, jogar essa nação dentro de uma cisterna, destruir aquele que poderia fazer algo por essa nação. Mas nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, porque José enfrentou tudo isso, mesmo tomando a sua túnica, mesmo passando pelas pancadas de seus irmãos. Deus era com José. Mesmo passando pelas invejas dos seus irmãos, Deus era com José.
mesmo José passando pela sentença de morte, Deus era com José. Mesmo José sendo 10º filho de Jacó e sendo jogado na cisterna, Deus era com José. E nós temos que sair daqui nesta noite com esta certeza que Deus é conosco, independente dos nossos problemas, independente das nossas dificuldades, independente dos nossos desafios. Mas nós temos que sair daqui nesta noite entendendo que Deus é conosco. José enfrentou ou passou pela escravidão, foi vendido para Potifar, entrou na casa de Potifar, lugar melhor, mas não ideal, melhor do que a cisterna, melhor do que sido arrastado pelos ismaelitas, acorrentado suas mãos, acorrentado seus pés, tendo que andar quilômetros e quilômetros, num sol escaldante de dia, num frio desesperador de noite. Ele chegou ali na casa de Potifar, mas ainda não era um lugar melhor. Ou louvado seja o nome santo do Senhor, na mente de José, porque José entendia que Deus tinha algo maior para ele, Deus tinha algo maior para ele. Mas ali na casa de Potifar foi um lugar de aprendizado para José. José aprendeu na casa de Potifar lidar com a prosperidade ao qual Potifar, sendo ministro de Faraó, era um homem rico, era um homem próspero, e José sendo colocado ali, uma pessoa responsável pela casa. José teve o privilégio de atender a família de Potifar, de atender a Potifar, e ao mesmo tempo de aprender muitas coisas, aprender a lidar com animais, aprender a lidar com dinheiro, com finanças, aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com vendas. José teve várias experiências, mesmo ainda não sendo o melhor lugar, mesmo ainda não sendo a melhor opção para ele, mas ali foi um lugar que Deus preparou para José, para que ele viesse a aprender mais, para que ele viesse a viver coisas novas. E Deus também quer nesta noite que você vive coisas novas, novas experiências, tenha novos resultados, tenha novas coisas sendo realizadas na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A casa de Potifar não era lugar de ser servido, mas era um lugar de servir. José aprendeu a servir ali. Talvez na casa do seu pai ele era servido, talvez na casa dos seus irmãos o seu pai tinha muitos empregados que servia José, que ensinava José numa escola particular, que instruía José de alguma forma ou de outra. Mas José ali na casa de Potifar foi diferente para ele. Ele teve que aprender a servir. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que aprender muitas coisas. A vida nos traz resultados que nos levam a aprender muitas coisas. Às vezes relacionamentos são terminados, e às vezes ali a pessoa, ou a mulher ou o homem, não entende a circunstância, se desespera, mas é um aprendizado, é para ter uma nova experiência, é para entender um pouco melhor como funcionam as coisas. Então, em vários setores das nossas vidas, nós passamos por experiências necessárias, nós estamos constantemente aprendendo algo, independente de posição eclesiástica, independente de posição financeira, independente de escolaridade, nós estamos sempre aprendendo algo da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja Deus. E José estava ali aprendendo a lidar com fartura, aprendendo a lidar com situações, mesmo sendo vendido como escravo. José não era tratado como tal, mesmo sendo vendido como escravo pelos ismaelitas, mas José foi adquirindo o respeito de Potifar, foi adquirido ali a autoridade da parte de Potifar, o carinho de Potifar, e ali Potifar continuou acompanhando José na sua casa. Mas houve circunstâncias diferenciadas que levou José a ter um rumo diferente. Mas José permanecia fiel com Potifar,
José era honesto, José era competente, José era um homem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus prosperou a vida de Potifar através da vida de José. Muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas das nossas famílias são abençoadas por causa de nós, por causa das nossas orações, por causa do nosso clamor. Muitas pessoas são alcançadas, amigos nossos, sempre o nosso telefone toca, e eu tenho certeza que o telefone dos irmãos não são diferentes. Pessoas pedindo oração, pessoas pedindo que clame a Deus por elas, porque elas confiam no Deus que nós servimos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles veem em nós uma fidelidade verdadeira, uma honestidade verdadeira, assim como Potifar via em José, um homem honesto, um homem fiel. Essas pessoas veem em você algo especial, e eu digo para você nesta noite: não perca a oportunidade de evangelizar para essas pessoas, não perca a oportunidade de continuar orando pela vida dessas pessoas, de incentivar essas pessoas para que elas possam, no nome poderoso de Jesus, um dia estar conosco aqui nesta casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. José passou pela tentação. José conheceu ali uma mulher. Uns dizem que essa mulher, ela tinha o nome de Osnate, outros dão outro nome a esta mulher, mas o certo é que esta mulher era uma mulher que não respeitava o seu esposo, ela não respeitava o Potifar. Essa mulher não tinha uma vida de respeito com o seu lar, com sua família. Ela não tinha preceitos verdadeiros. Essa mulher era uma mulher que ela provocava, uma mulher provocadora, uma mulher que constantemente ela não perdia oportunidades de trair o seu esposo, de trair a sua casa, de trair o seu lar. E essa mulher, ela fez algumas propostas para José e disse a José: deite-se comigo, José. E José, sendo um servo de Deus, José sendo uma pessoa de oração, José não se deixou levar pela tentação da mulher de Potifar. José não deixou se levar pelas oportunidades que foram chegando a ele. E eu digo para você nesta noite que nós não devemos nos deixar levar pelas tentações que vêm sobre as nossas vidas. Talvez não são tentações carnais, mas são tentações financeiras, são tentações, são mentiras, que às vezes as tentações querem levar a nós mentirmos para as pessoas, querem levar a nós tomarmos atitudes erradas, às vezes no trabalho, às vezes no colégio, às vezes na própria igreja, às vezes tentações que tentam constantemente nos derrubar e nos tirar da presença do Senhor. Mas José vence essas tentações. Glória a Deus. José, ele não se deixou levar, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se deixaram levar, assim como Daniel não se deixaram se contaminar com aquilo que lhe foi proposto, com aquilo que foi colocado diante dos seus olhos. Assim somos nós, temos que permanecermos firmes diante do Senhor, independente do problema, independente da circunstância, independente do tamanho da tentação, independente de qualquer coisa. Nós temos que permanecer fiéis a Deus, assim como José foi fiel ao seu pai Jacó, foi fiel a Deus e também foi fiel a Potifar, aquele que lhe comprou. Louvado seja o nome santo do Senhor. José passou por tudo isso. José fugiu das tentações, José fugiu dos pecados. José, depois de ter tomado essa atitude, de ter fugido daquilo que lhe foi proposto, José, ele vai para o palácio, ou melhor, ele passa dali para a prisão, e chegando na prisão, ele também teve alguns aprendizados. José aprendeu a controlar as coisas em meio à escassez. Ali na prisão não tinha aquela bonança, aquela fartura que tinha na casa de Potifar, mas ele teve que aprender a lidar
com a circunstância que ele estava vivendo no momento. E nós temos também que aprendermos a lidar com as circunstâncias ao qual nós estamos vivendo no momento. Talvez não devemos aceitar essa circunstância, mas temos que aprender a lidar com elas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. E ali José teve que aprender a controlar suas emoções. José teve que aprender ali dentro daquela prisão a controlar as suas emoções. José não podia ficar angustiado, José não podia ficar depressivo. José já estava longe do seu pai, José estava longe dos seus irmãos, longe das suas irmãs, longe dos seus primos, dos seus tios e tias. José estava longe da sua nação. José estava ali passando por diversos problemas emocionais, mas mesmo assim ele tinha que aprender a controlar as suas emoções, a controlar os seus pensamentos, a não se deixar levar pela circunstância. E José permaneceu firme, e nós aprendemos muito com José. Louvado seja Deus. José aprendeu ali sobre justiça e injustiça dentro daquela prisão. Ele via muitos casos de injustiça como o dele ali naquela prisão, mas ele via muitos casos que foram justos, julgamentos justos ali naquela prisão. Ali naquela prisão ele teve a oportunidade de revelar sonhos, e Deus mostrou ali o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, e através daquela revelação que foi verdadeira, ele teve a possibilidade de sair daquela circunstância. Louvado seja Deus. Talvez ainda não era a melhor ou o melhor lugar estar na casa de Potifar, estar dentro daquela prisão, mas através daquela revelação, Deus tirando José daquela circunstância, mesmo não sendo o melhor lugar, talvez ainda na ideia de José, mas Deus levou José para o palácio. E ali chegando no palácio, José teve a oportunidade de também trazer uma revelação do sonho de Faraó. E ali trazendo a revelação daquele sonho, José teve a oportunidade de se tornar o segundo no reino do Egito. Faraó viu em José algo de bom. Faraó, assim como Potifar, viu em José que José era um homem de responsabilidade, que José também era um homem de visão, que José era um homem espiritual, que José era um homem devoto a Deus, que José era um homem que tinha princípios. José, o Egito, o rei do Egito, o Faraó viu em José que José era um homem diferenciado, que José não poderia ficar na cisterna, que José não poderia ficar na prisão, que José não poderia ser vendido ou comprado. Mas o rei ali do Egito, o Faraó, ele viu em José algo que às vezes o seu irmão não via, algo que muitos não via, mas ali o Faraó viu em José que José é um homem ao qual Deus era com ele. Louvado seja glória a Deus. E o povo precisa ver em nós que Deus é conosco. Louvado seja Deus. E ali José, já como um homem que governava o palácio, que governava aquela nação, como segundo representante ali daquele reino, José passou pelo palácio, e o palácio é um lugar de reconhecimento. José sofreu dos 17 aos 30 anos, passou por tudo isso, mas ao chegar aos 30 anos, José, chegando naquele palácio, ele foi reconhecido por alguém, ele foi visto por alguém. E eu quero dizer para você nesta noite, Deus está te vendo, Deus está te reconhecendo. Deus sabe que você ora nas madrugadas, Deus sabe que você está jejuando, Deus sabe que você tem propósitos, Deus sabe das coisas que você faz, Deus sabe daquilo que você almeja. Deus reconhece que você é como um pequeno grão de areia nessa imensidão de mar, assim como Deus reconheceu na vida de José. E José
seja o nome santo do Senhor. O palácio é lugar de valores, é lugar de valores. O palácio é lugar de bênção de Deus, é o lugar onde a bênção de Deus te alcança, aonde a bênção de Deus te pega, aonde você recebe aquilo que Deus te prometeu. Talvez Deus tenha te prometido algo que já tem 10 anos e ainda não realizou, tem 11 anos, 12 anos e ainda não realizou. Na vida de José, as coisas começaram a realizar com 13 anos de sofrimento, com 13 anos de luta, com 13 anos de experiências, que as coisas começaram a modificar para José. E eu digo para você nesta noite, talvez aquilo que você precisa tenha levado tempo, já tem anos que você está almejando, mas eu quero dizer para você, a sua bênção está mais perto de quando você começou, a tua bênção está mais próxima de quando você pediu, a tua bênção está mais próxima de quando você, louvado seja o nome santo do Senhor, buscou a presença do Senhor. Aleluia, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E José passou por tudo isso. Palácio é lugar de autoridade, ali ele recebeu autoridade para governar. Palácio é lugar aonde o melhor acontece. Depois de todo o sofrimento, de comer o que não queria, de viver o que não queria, José começa a receber aquilo que era o melhor para ele. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus tem o melhor para as nossas famílias. Nós temos que sair daqui nesta noite com a certeza que Deus tem o melhor para nós e que Ele é conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palácio é lugar de perdão, é lugar de restauração. Foi ali no palácio que ele perdoou os seus irmãos, foi ali no palácio que ele viu o seu sonho ser concretizado, foi ali no palácio que a sua vida foi restaurada, foi ali no palácio que tudo começou a acontecer na vida de José. Louvado seja o nome santo do Senhor. No palácio nós não perdemos a oportunidade. Palácio é lugar de oportunidades. Estar na casa de Deus, na presença de Deus, aonde Deus te colocou, é lugar de oportunidades. Muitas pessoas buscam oportunidades em diversos territórios, muitas pessoas buscam oportunidades em diversas legiões, em diversas circunstâncias, mas as oportunidades elas surgem em nossas vidas quando nós estamos no palácio, quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos diante da sua presença. Louvado seja o nosso Senhor. José, ele não retribuiu aos seus irmãos da mesma forma que os seus irmãos fizeram com ele. Seus irmãos foram sustentados por José, seus irmãos foram abençoados pelo José, seus irmãos receberam privilégios através de José. José, por ser um homem de Deus, uma pessoa dedicada ao Senhor, ele foi um instrumento também para abençoar aqueles que estavam em sua volta. Você vai ser um instrumento para abençoar aqueles que estão à sua volta. Você dedicando a sua vida ao Senhor, vai ser um instrumento para Deus te usar, para abençoar aqueles que estão à sua volta, abençoar o seu lar, a sua família, seu esposo, seu namorado, seu noivo. Deus vai te usar como instrumento para abençoar esta nação, para abençoar esse país. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, José passou por tudo isso para se amadurecer. Foi amadurecido pela inveja, foi amadurecido pela adversidade, foi amadurecido pela tentação, foi amadurecido pela honestidade, foi amadurecido pela competência, foi amadurecido, aleluia, por tudo que ele viveu ali naquela circunstância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje você está maduro, porque Deus tem feito ou te dado várias experiências para ajudar outras pessoas, experiências para vivenciar com outras vidas, para passar para outras pessoas. Deus tem te dado experiências e novas experiências. Deus ainda
tem para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, Ele tem algo novo para cada um de nós, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Jesus, Ele tem algo extraordinário para as nossas vidas. E ali seus irmãos tiveram que vivenciar o cumprimento das promessas de Deus na vida de Jesus. E é o que o teu vizinho vai ver na sua vida, é o que a sua família vai ver na sua vida, o cumprimento dos sonhos de Deus sendo realizados e cumpridos na sua vida, de acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome